Olá e sejam muito bem-vindos ao Linked Eu sou a Cristina e este é o meu projeto literário onde leio livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje, o tema deste vídeo é uma peça de teatro de William Shakespeare intitulada As Alegres Comadres de Windsor. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo sobre esta peça de teatro de Shakespeare, esta comédia que data do século XVII. Esta minha edição não dá muito bem para ver o título da peça, As Alegres Comadres de Windsor. Está aqui realmente impresso, ou melhor, gravado neste coro. Esta edição é uma edição de capa dura já bastante antiga, data de 1913. Vou-vos aqui mostrar o início. Tem também um retrato de William Shakespeare e diz logo aqui que esta peça foi impressa pela primeira vez em 1602, definitivamente depois em 1623 e que terá talvez sido representada em 1601. Ora, esta primeira impressão do texto desta peça de 1602 terá sido talvez uma impressão pirata, dizem as más línguas, porque era uma versão muito pequena, muito curta da peça e depois a definitiva, a que se chama a definitiva em 1623, é realmente muito maior, com muito mais texto e muito mais completa. Esta edição que tenho aqui em mãos, esta tradução em português já bastante antiga, tem por base a versão definitiva, a versão canónica da peça, essa versão mais alargada. Vamos então aqui para o mundo de Shakespeare, vamos para o século XVII, mas esta peça, esta comédia, tem várias características que divergem muito das outras peças de Shakespeare e, para além disso, existem várias curiosidades em redor desta peça. Mas antes de avançar e de partilhar convosco as particularidades e as curiosidades que tornam esta peça de Shakespeare tão única, eu tenho de vos confessar uma coisa: é que eu não gostei de a ler. É verdade, não gostei nada desta peça. É uma comédia, vocês já sabem, já tenho aqui partilhado convosco que não gosto de comédias e esta não foi exceção. Já me tinha acontecido o mesmo com uma outra comédia de Shakespeare, Os Dois Cavalheiros de Verona, e realmente aconteceu aqui de novo, apesar das particularidades todas que tornam esta peça interessante, eu não gostei nem dos personagens, nem do enredo, não me fez rir. Acredito que talvez esta peça posta em cena, sendo representada, possa ainda arrancar algumas gargalhadas do público, mas não é mesmo o meu tipo de humor e não gostei. Ainda assim, não me arrependo de nada de a ter lido por tudo aquilo que vou agora partilhar convosco em seguida. Uma das características diferenciadoras desta peça é que ela é totalmente escrita em prosa. Nesta peça, Shakespeare abandona o seu verso que lhe é tão particular, não é? Pelo qual ele é tão conhecido e escreve de uma forma mais direta, mais simples, mais terra a terra. E este terra a terra, esta proximidade ao cidadão comum, reflete-se não só na linguagem utilizada para escrever, mas também nos próprios cenários, nos próprios ambientes onde a peça se desenrola e também nos próprios temas aqui abordados. Shakespeare situa esta peça na localidade de Windsor, que na altura era uma localidade rural, mas muito próxima da cidade de Londres, e utiliza personagens da classe média e da burguesia, tratando de temas como o amor, o ciúme, e arranjando aqui um enredo, enfim, com várias trapaças que o povo ou as pessoas que costumavam ver as peças se identificavam melhor do que com algumas peças em que Shakespeare, por exemplo, situa os seus cenários nas cortes aristocráticas, não é? Na corte do rei, nas suas peças históricas, são quase todas passadas nas cortes, como é o caso de Henrique V.
Às vezes também Shakespeare situa os cenários em mundos mais exóticos, como é o caso de Otelo, ou ainda em mundos da fantasia, não é? Mundos fantasiosos, como é o caso do Sonho de uma Noite de Verão. Aqui não, aqui temos realmente um cenário, personagens, tudo muito terra a terra, muito mundano, muito prosaico, muito direto, muito simples. Estas características distinguem a comédia às alegres comadres de Windsor das restantes, mas há outras particularidades. Por exemplo, diz-se que esta peça terá sido encomendada pela própria rainha Elizabeth I, que terá visto o personagem Falstaff numa outra peça de Shakespeare, Henrique IV, e terá gostado tanto deste personagem que pediu a Shakespeare para escrever uma peça em que Falstaff entrasse, mas em que ele estivesse enamorado, apaixonado. Não é que nesta peça Falstaff esteja apaixonado ou enamorado, mas realmente as tramas, os enredos, as trapaças andam aqui à volta do tema amoroso. Isto porque esse personagem, que é o principal desta peça, tenciona, enfim, seduzir duas mulheres casadas de forma a obter delas alguns favores financeiros, ou seja, por dinheiro, não é? Seduzi-las para lhes sacar dinheiro. Portanto, este personagem, que é um dos personagens mais importantes de Shakespeare, que é o mais icónico, que terá, enfim, inspirado outros autores. Existe uma ópera de Verdi chamada Falstaff. E existe uma localidade nos Estados Unidos chamada Falstaff, não sei se tem alguma relação ou não, mas realmente Falstaff é um personagem muito conhecido de Shakespeare. Diz que é o mais cómico, é uma espécie de anti-herói. Eu não gostei muito dele aqui, também não gostei muito da aparição muito breve que ocorreu no Henrique V. É por causa do Henrique V que viemos dar a esta leitura, mas já vou falar sobre isso. Será talvez na peça Henrique IV que eu irei ler em breve. Eu já li a primeira parte, ri-me imenso, mas já foi há muito tempo e não avancei para a segunda parte. Não sei já falar sobre ela porque já não me recordo. Mas será talvez nessa peça que Falstaff lança mais o seu charme, não é? Porque ele conquistou realmente os leitores e os espectadores e tornou-se um ícone de Shakespeare e um personagem que, enfim, influenciou muita coisa, música, literatura, arte, e, na minha opinião, aqui pelo que eu li, ele, sendo esta espécie de anti-herói, ele tem algumas características cómicas, enfim, eu não achei muita graça, mas tem alguma irreverência, alguma inteligência, mas é um indivíduo cuja moralidade é muito discutível. Ele é suposto ser um cavaleiro, um nobre cavaleiro, e os nobres cavaleiros têm a honra acima de tudo, e ele, enfim, não é bem a honra que o move, ele olha mais para o seu umbigo, para o seu bem-estar, e é um bocadinho trapaceiro, um bocadinho não, é bastante, um bocadinho canalha, entre aspas, não no pior dos sentidos, mas realmente é um personagem que conquista. E foi por causa de Falstaff que eu vim parar a esta leitura, porque, se bem se lembram, eu li o Henrique V e aqui no Henrique V temos o Henrique que, nos seus tempos de jovem, era o príncipe Hal e de quem o Falstaff era um grande companheiro, mas um companheiro que o desencaminhava para os copos e para outras folias do género. Será na peça Henrique IV que teremos esta amizade e essas tropelias de juventude do príncipe Hal, aqui já Henrique V, aqui já subiu ao poder depois da morte do seu pai. O príncipe Hal transformou-se no rei Henrique V, um rei muito responsável, apesar da sua
irresponsabilidade da juventude e, ao deixar para trás a sua juventude, também deixou para trás este amigo dos copos, este amigo das folias, o Falstaff, e até pode ser até um pouco questionável a forma como Henrique V também abandonou assim este seu companheiro à sua sorte. Foi então por ter descoberto Falstaff aqui no Henrique V, esta peça histórica que eu gostei muito de ler de William Shakespeare, que eu fui ler então As Alegres Comadres de Windsor, a peça onde Falstaff é o protagonista e talvez diz-se que poderá ter sido encomendada propositadamente pela rainha por gostar tanto deste personagem Falstaff, e também irei ler no futuro Henrique IV, primeira parte que eu já li, mas que já não me lembro, só me lembro de ter rido muito, e também a segunda parte, onde eu penso que Falstaff estará aqui no seu melhor, porque penso que foi aqui que ele conseguiu conquistar a sua audiência, a sua legião de fãs. Bom, não vou falar mais sobre esta peça, vou só dizer que ligações literárias eu encontrei aqui, que referências literárias eu encontrei e que vão servir para a minha leitura futura. Penso que já deixei aqui uma ideia bastante abrangente, não me quero alongar mais sobre esta peça. Como veem, é bastante interessante, mesmo não tendo sido uma leitura agradável, uma leitura, enfim, do ponto de vista do meu prazer pessoal a ler uma peça, a ler Shakespeare, não foi muito agradável, não deixou grandes marcas. No entanto, tudo o que aprendi sobre esta peça foi muito, muito, muito interessante e acrescentou-me muito em termos literários. Por isso, se por um lado não posso dizer que me tenha arrependido de a ter lido, também não vos vou aconselhar esta peça. Muito menos esta edição. Já agora, só uma nota sobre a edição. Esta tradução é muito antiga. É muito antiga, tem notas que nunca mais acabam. Tem quase tantas notas quantas tem as páginas. E estamos sempre aí para o fim do livro, para as notas, e por vezes não interessa nada ao leitor. São pormenorzinhos da tradução que não nos interessa assim muito, ou pelo menos nada. Só mesmo alguém que esteja mesmo a estudar esta tradução ou a estudar Shakespeare. Para o leitor comum, como é o meu caso, só me fazia perder tempo e interromper a leitura, foi bastante chato. E depois também há aqui um personagem que, para ser mais cómico, o tradutor decidiu colocar um senhor a falar, a trocar os Bs pelos Vs e com a pronúncia do norte. Isso para mim não tem graça nenhuma. Para mim as pronúncias são todas bonitas, não são para serem gozadas. Não me parece que isso seja um tipo de humor que agrada ou que deva ser divulgado ou utilizado. Enfim, estávamos aqui também noutros tempos, não me agradou e ficava esquisito, não tinha piada nenhuma. Enfim, a trama já de si não tinha muita piada. E depois, quando entrava este personagem, que é suposto ser um simplório, um campónio, e acharam que colocar a pronúncia do norte seria equivalente, o que todos nós sabemos que não é verdade. Mas haverá com certeza outras edições. Esta edição é que realmente não aconselho, apesar de ser uma edição que eu considero bonita, que eu vou guardar com muito carinho, porque é uma edição de 1913 e depois tem aqui também uma assinatura muito interessante. Eu acho piada a estas coisas, mas a tradução não é boa e sugiro sempre, em Shakespeare, sugiro que procurem sempre edições mais recentes, como por exemplo estas aqui da Relógio d'Água. Eu sou suspeita porque eu gosto muito desta editora, mas realmente estes livros são bastante bons. Vamos então à última parte do vídeo, onde vou partilhar convosco quais foram as referências literárias que eu encontrei durante a leitura do livro e que vão servir para as minhas leituras futuras. No ato primeiro, cena primeira, aparece a seguinte frase: o que é que diz esse Mefistófeles? Ora, Mefistófeles ou Mefistófeles, aquela encarnação do mal, não é? Aquele demónio
que tenta os humanos e tenta apanhar-lhes as almas, não é? É uma figura que se tornou muito popular em Inglaterra depois de Christopher Marlowe ter escrito o seu Doutor Fausto. Marlowe é um contemporâneo de Shakespeare, mas morreu muito, muito jovem, tragicamente, pelos vistos. Mas até há várias lendas em relação a isto, porque diz-se que Marlowe poderia ter sido ainda mais grandioso do que Shakespeare. E há quem diga até que ele terá simulado a própria morte e que Shakespeare é o Marlowe. Enfim, há histórias, grandes invenções à volta disto, porque diz que Shakespeare tinha uma forma de escrever muito idêntica, que se terá inspirado no verso de Marlowe no início da sua carreira. E então há assim uma série de histórias. Mas o que para mim foi mais interessante foi descobrir que existia um outro Doutor Fausto, porque eu já li um Doutor Fausto, mas escrito pelo autor alemão Goethe. Não li nesta edição, li numa outra, que entretanto já desapareceu da minha estante, mas agora tenho aqui esta. E este é um dos meus livros preferidos, o Fausto de Goethe. E fiquei muito entusiasmada por ter descoberto um segundo Fausto. Fui ver o que se passava, como é que era isto. Então, há uma lenda, isto é uma lenda muito antiga alemã, e vários autores já usaram esta lenda para escrever histórias. Descobri, entretanto, que existe também um Fausto de Thomas Mann, que não conhecia, e ainda um Fausto de Fernando Pessoa, é verdade. Descobri isto no episódio do podcast Livrólixos Anónimos, já agora deixei aí o link. Eu também participei nesse episódio. Se tiverem interesse, é só irem ouvir-nos. Obrigada desde já por isso. Depois, no ato quarto, cena quinta, existe também uma outra referência a esta obra, onde diz: E depois deram esporas galopando que pareciam diabos, ou três doutores Faustos. Fica então aqui esta obra, o Doutor Fausto, de Christopher Marlowe, para a minha leitura futura. Para além destas duas referências ao Doutor Fausto de Marlowe, encontrei referências a mais 6 outras obras. A obra seguinte que surgiu mencionada foi As Aventuras de Robin dos Bosques. Ora, estamos aqui outra vez no âmbito de uma lenda. E foi Howard Pyle, este autor, o primeiro a colocar esta lenda em livro. Isto vem da tradição oral de contar histórias, mas foi Pyle que realmente se sentou e escreveu as histórias que eram contadas. A alusão a esta obra aconteceu na cena primeira, ato primeiro, onde Falstaff diz: Que dizes tu a isto, ó João Vermelhão? E depois nas notas indicam que João Vermelhão é o Little John da história de Robin dos Bosques. É uma história que li em criança, não me lembro de ter este tamanho, portanto devo ter lido uma versão infantil muito reduzida. Também já vi alguns filmes. É uma história que me agrada, ou melhor, agradou. Agora não sei já se me agrada assim tanto, mas veremos. Os livros seguintes, eu já vos falei neles, é a peça Henrique IV, primeira parte e segunda parte de Shakespeare. Já estariam sempre ligados a esta leitura das Alegres Comadres de Windsor pelo facto de terem em comum o personagem Falstaff, tal como já vos disse há pouco. Mas para além disso, há aqui uma referência direta a esta peça. No ato primeiro, cena segunda, há aqui um personagem chamado Page que diz: Por um galo e por uma pega, não me recusareis este favor. Isto por um galo e por uma pega é uma jura, mas é uma jura irónica, porque era normal os cavaleiros jurarem por aves nobres, por um pavão ou uma garça, qualquer coisa assim. E o galo e uma pega são aves comuns, não é? Aves modestas. E há aqui uma certa ironia nesta jura. E esta jura aparece também usada por Shakespeare nesta peça de Henrique IV.
Agora para outra referência. Durante a leitura de As Alegres Comadres de Windsor, a certa altura é mencionado o nome de Hércules, esse herói lendário da mitologia grega, não é? Foi no ato primeiro, cena terceira. E diz assim: Pois é pô-los no olho da rua, meu Hércules de ferro. E Hércules é um personagem mitológico da Grécia Antiga tão importante que eu achei por bem tentar ligá-lo a uma obra. E encontrei na minha estante o volume 2 das Tragédias de Séneca, onde Hércules é protagonista de duas destas tragédias. Uma chama-se Hércules Enlouquecido e outra chama-se Hércules no Eta. E então eu vou ligar à primeira que aqui aparece, a Hércules Enlouquecido. Tenho quase a certeza que vou adorar esta leitura. E como não podia deixar de ser, apareceram também mencionados alguns heróis da Grécia Antiga que estão aqui presentes na Ilíada. Desta vez foi Heitor e foi Pândaro. Ora, Pândaro tem aqui um papel muito importante aqui nesta história, que eu já li, que é um dos meus livros preferidos e que vou adorar ler de novo e já tenho até companhia para reler em conjunto esta obra. Obrigada desde já, Bárbara, mas voltando aqui ao Pândaro, ele é símbolo agora de traição. E porquê? A Ilíada trata a guerra entre troianos e gregos, não é? Por Helena ter sido raptada, entre aspas, por Paris e ter sido levada para Troia. Ela era casada com o rei grego Menelau e, enfim, será que ela foi por vontade própria? Será que ela foi mesmo raptada? Mas tudo isto fez com que houvesse uma enorme guerra entre gregos e troianos que é aqui contada neste livro. E Pândaro ficou símbolo de traição porquê? Porque há uma altura em que há uma trégua entre gregos e troianos, uma trégua na guerra para Paris e Menelau, não é? Paris que raptou Helena e que é agora o seu amante, não é? E Menelau, o marido traído, e eles os dois fazerem um duelo e resolverem assim a situação e pararem as mortes todas de gregos de um lado e troianos do outro, enfim. E resolveram fazer essa trégua para fazer um duelo. Mas este Pândaro, influenciado pela deusa Atena, e essa deusa foi meter o bedelho e foi influenciá-lo a atirar uma seta em Menelau. Menelau não morre disso, mas isso fez com que parassem ali as tréguas para o duelo e voltou tudo outra vez ao mesmo. Então Pândaro é sinónimo de traição, não é? Enfim, não se pode confiar muito neste, neste arqueiro. E depois aparece Heitor, uma das referências a Heitor aparece aqui. Que te parece, ó grandíssimo Heitor? E Heitor é um guerreiro do lado dos troianos, muito forte, muito corajoso e muito leal. Enfim, como tem sido habitual, já se têm acompanhado os meus vídeos, sabem que as referências à Ilíada e aos seus heróis, bem como também à Odisseia, têm sido uma constante. Falta-me apenas partilhar convosco mais dois livrinhos que encontrei. Um deles foi As Metamorfoses de Ovídio. E este livro também tem sido uma constante. Isto porquê? Porque Ovídio é romano, ele foi agrupar neste livro as lendas da mitologia grega, pois altera os nomes, não é? Para os deuses romanos, mas são as lendas da literatura grega e romana. Então ele foi agrupar todas as lendas em que existe de alguma forma uma metamorfose. Portanto, um homem que se transforma em pedra ou em cisne, ou enfim, sempre que há uma metamorfose, foi considerado para o vídeo aqui para reunir nas suas metamorfoses nesta compilação de lendas. E então é muito habitual aparecerem estas lendas da mitologia grega e da mitologia romana, são muito usuais e
aparece muitas vezes. Agora já tenho o livro, já o comecei a ler, estou a gostar bastante, mesmo muito, porque interesso-me muito por mitologia, qualquer das mitologias, mas esta, a grega, é realmente a minha preferida. Então, a que lenda ou a que lendas é que William Shakespeare se referiu aqui nas suas alegres comadres de Windsor? Foi no ato segundo, cena primeira, que se referiu a Acteon. Vou ler. Hei de denunciar esse page como um Acteon de Palerma e que consente. Todos os meus amigos hão de aplaudir o meu procedimento. Então, Acteon era um caçador muito talentoso, só que aconteceu-lhe uma desgraça. Acteon foi caçar e, depois de uma manhã de caça, teve o azar de surpreender uma deusa que se estava a banhar nua. E era a deusa Diana para os romanos ou a deusa Ártemis para os gregos. E então a deusa castigou-o e transformou-o num cervo. Enquanto o veado, os próprios cães de caça dele atacaram-no e mataram-no. Então, esta é uma história de uma metamorfose que está aqui nas Metamorfoses de Ovídio. E a última referência que encontrei foi ao príncipe de Nicolau Maquiavel. Maquiavel é muito conhecido mais pelo uso que nós damos à palavra maquiavélico, e aqui na peça de Shakespeare foi no ato terceiro, cena primeira, que apareceu esta referência. Silêncio! Ora ouçam, sou por acaso político? Sou subtil? Sou Maquiavel? E então eu fiz a ligação ao Príncipe de Maquiavel, esse clássico que já há anos que eu ando para o ler e nunca se tem proporcionado. Vamos ver se agora, que nesta segunda vida do Linked Books, ele voltou a aparecer, sim, porque apareceu muitas vezes na primeira série do Linked Books, apareceu várias vezes, e então penso que será desta. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado deste vídeo, que foi sobre uma leitura que não me foi assim muito agradável, mas que ainda assim deu muitos frutos, não é? Espero que vos tenha acrescentado alguma coisa terem estado aqui comigo este bocadinho, que não sintam que perderam o vosso tempo. Não se esqueçam, se gostaram, de subscrever o canal, de fazerem like no vídeo, e eu desejo-vos muito boas leituras. Voltarei em breve com o vídeo sobre as minhas leituras do passado mês de junho, que foi um mês um bocadinho diferente. Tenho algumas novidades para vos contar. Até breve, fiquem bem, boas leituras e um beijinho.